João 18, do versículo 15 ao 18. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Versículo 25 ao 27. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos de sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não vi com ele no olival?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Então, essa passagem é mais uma daquelas passagens do Novo Testamento que a gente pode ver a humanidade em Pedro. Que a gente pode olhar para Pedro e se reconhecer no lugar dele, percebendo que aquele homem era falho, assim como nós somos. Aquele homem que tinha dito para Jesus que sempre iria segui-lo, que em todos os momentos estaria ali junto com ele, que estaria disposto a perder a sua vida por Cristo, naquele momento simplesmente negou Jesus. Não só uma vez, mas 3 vezes seguidas. E isso é uma grande oportunidade para a gente ver o quanto olharmos para Pedro e perceber o quão falho nós somos também. O quanto erramos, o enquanto em tantos momentos a gente se reconhece no lugar de Pedro e percebe a nossa falha, a nossa miséria e o quanto somos pecadores no lugar dele, sabe? Mas, além disso, quando Pedro negou Jesus naquela situação, ele não tinha só negado a Cristo, ele não tinha só negado a Deus, ele negou a sua própria identidade em Cristo. Ele negou toda a jornada que ele tinha passado com Cristo até aquele certo momento. E não é diferente na nossa vida. Nós temos muito costume de fazer que nem Pedro. Nós temos o costume de chegar e falarmos que Cristo fez isso, Cristo fez aquilo, e que estaríamos dispostos a fazer qualquer coisa pelo reino de Deus. Mas que quando chega o certo momento de provarmos isso, nós falhamos. Nós fugimos, nos escondemos ou simplesmente nos encontramos em qualquer outro lugar que não era para nós estarmos. Mas, apesar disso, esses momentos onde é que a gente pode ver tudo que Pedro fez, mesmo sendo uma pessoa tão pronta a serviço, tão destacado no meio dos outros discípulos, é que toda vez que Pedro errava, Cristo sempre estava disposto a perdoá-lo. Cristo sempre estava disposto a abraçar ele e perdoar ele mais uma vez. E não é diferente na nossa vida também. A gente está sempre cheio de falhas, cheio de erros. A gente muitas vezes peca contra o Senhor ou contra os nossos irmãos. Mas apesar das nossas falhas, apesar dos nossos vacilos, apesar de tudo que está acontecendo agora e tudo que a gente pode vir a fazer, Cristo está disposto a nos perdoar. E nesse tempo onde é que realmente a gente está isolado, que a gente está tendo que lidar com os nossos pecados mais próximos, e aí alguns deles que são os mais difíceis na nossa vida, e a gente simplesmente se afasta de Deus e se encontra com o coração distante dele, ele se encontra disposto a nos perdoar, mais uma vez. Então, se você está hoje longe do Senhor, se você está distante do Senhor por algum motivo ou por algum erro que você cometeu e você acha que não é capaz, que ele não é capaz de perdoar você, entenda que, por mais que você peque muito, ele sempre vai estar disposto a te perdoar.